Abram suas Bíblias no tema. Amém? Na realidade, eu vou pedir para colocar no Data Show os Salmos, que é o tema desta noite. Salmo 125, versículo 1 e 2. Eu quero pedir que coloque para nós, porque eu não sei se vocês conhecem a história desse salmo. Entre ele até o Salmo 132, é chamado de Salmos de Romagem. Eram salmos que a nação de Israel, os judeus cantavam em todas as vezes que eles iam nas festas sagradas que ocorriam. A festa do tabernáculo, por exemplo, que ocorria uma vez no ano. E durante a peregrinação, eles iam recitando ou cantando estes salmos. Então, eu gostaria que nós recitássemos todos juntos. Então, como há várias versões, nós vamos seguir a que está sendo projetada. Para que todos falamos juntos, fortes e com fé. Com bastante fé. Nós vamos falar esses dois primeiros versículos aqui. Amém? Bora lá? 1, 2... Aleluias. Vamos mais uma vez? Bem forte. Aleluias. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai. Mais uma vez me coloco, meu Pai, como instrumento nas mãos do Senhor. Que o meu eu caia, meu Pai, e que o Senhor, ó Pai, venha falar aos nossos corações nesta noite. Muito obrigada por esta oportunidade, muito obrigada por cada vida que aqui se encontra, em nome de Jesus. Podei vos assentar, queridos. Queridos, quando a Rose me chamou, me convidou para estar aqui, primeiro ela falou comigo assim, o tema é inabaláveis. Eu falei, amém. E o Senhor já colocou um versículo no meu coração. Aí depois ela me passou o versículo-chave, o Salmo 125. E aí eu estudando este salmo, eu falei, Senhor, mas o Senhor colocou um outro versículo. E no decorrer, já tem uns 2 meses mais ou menos que ela já tinha me comunicado que eu estaria aqui. E eu fui conversando com o Senhor, discutindo, falando. E uma das coisas, quando eu estudei sobre os salmos, eu fiquei imaginando essa peregrinação. Não existia carro. A maioria da população andava a pé e eles iam cantando, recitando estes salmos. E este é um. Então, vocês imaginam aí a peregrinação, ela durava dias até se chegar em Jerusalém. Então, eles iam cantando e falando. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. Então, eu fui entender que essa repetição era para aguçar a fé. Porque eles iam cantando e falando, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Aí no outro dia, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Aí chegava na escadaria de Jerusalém, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. E na medida que você vai repetindo, você acredita naquilo. Amém? Só que o Senhor me trouxe um outro texto. Quando a gente vai falar em inabalável, a gente vai imaginar algo que não treme, algo que não sai do lugar, algo que está firme. E muitas das vezes nós vamos pensar que na nossa vida cristã, nós nem sempre nos sentimos firmes, ou isso acontece só comigo. É só comigo que às vezes a gente vira e fala assim, não estou tão firme, não estou tão bem. E eu falei com o Senhor, e nesses momentos? Como é que a coisa fica? E o Senhor me levou lá em Mateus 7, uma passagem bastante conhecida. Mateus 7.
a partir do verso 24. Mateus 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos lá. E desceu, correram, assopraram e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, peraí. A casa ficou firme. Amém? Por que ela ficou firme? Porque ela estava... Uma das coisas que o Senhor me perguntou: aonde que eu tenho edificado a minha rocha, a minha casa? Aonde você tem colocado o fundamento da sua casa? Para que ela não se abale, para que ela não caia. Porque se nós continuarmos lendo esse versículo, outra pessoa construiu a casa dele sobre a areia e vieram as mesmas situações. Veio a chuva, veio as correntes d'água, veio o vento e a casa... E a casa? Gente, eu gosto que me ajuda a pregar. A casa caiu. E aí eu aprendo que o problema vai vir para todo mundo. Amém? Mas aonde que nós estamos edificando a nossa casa? A sua casa está firmada aonde? Não, a minha casa está na rocha. Bacana. Mas isso não quer dizer que não vai chover, não vai ventar e não vai entrar água. Eu moro numa região que dá muito vento. Até enquanto eu morava aqui, eu não conhecia muito ventania. E os ventos lá levam os telhados. E há uns 4, 5 anos atrás, eu coloquei uma cobertura na frente da minha casa, com algumas telhas transparentes, mais firmes. E veio um vento. A minha telha não voou. Mas a do meu vizinho voou e caiu na minha e quebrou a minha. A minha casa está firme. Mas vai haver momentos em que o vento pode destelhar a nossa casa. Vai haver momento em que as janelas vão ficar trincadas. Vai haver momentos que as águas vão entrar. E mesmo nós firmados na rocha, nós vamos passar por lutas. Mesmo nós com a nossa casa, e aí quando nós passamos por provações, eu passei por uma o ano passado e sei que essa igreja esteve intercedendo por mim, agradeço as orações, a gente começa a questionar a Deus. Mas Deus, eu tenho andado na tua palavra, eu tenho seguido isso, e o Senhor está balançando a minha casa, o Senhor deixou o inimigo entrar, né? Nós somos bons para questionar. Quem é mãe de adolescente sabe o que é ser questionado. Estou com 2 lá em casa. Tudo é por quê, para quê, né? Mas mãe, e a gente faz a mesma coisa com Deus. Mas Deus, eu orei. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi com essa luta que eu passei o ano passado, é que nada acontece nas nossas vidas sem o Senhor avisar antes. O Senhor nos prepara para cada provação, para cada luta que nós vamos passar. Às vezes, nossos ouvidos é que não estão atentos. Às vezes, o Senhor está querendo te avisar, querendo te preparar, mas você está distraído. E o Senhor, Ele me avisou, pouco antes das lutas que vieram sobre o meu lar, através de um sonho. Compartilhei com a minha mãe o sonho, mas não sabia que era na minha casa, né? A gente nunca sabe o que é com a gente começa a orar pelos outros. Senhor, protege fulano, protege Bertano, eu não sei quem que é, né? E foi na minha casa. E foi um vendaval muito grande. E eu questionei a Deus: Senhor, tenho tentado tanto andar nos seus caminhos, irmãos, e a luta foi de tal forma que foi dentro de casa e ministerialmente. Que nosso ministério ficou sem pastor, o pastor abandonou o ministério, e eu era auxiliar dele, e o povo queria que eu pegava, e eu não tinha estrutura para pegar, e o trem foi estreitando para o nosso lado lá. E eu falei com o Senhor: Senhor, mas e aí? E o Senhor mandou eu descansar. Descansa. Porque às vezes, querido, nós não vamos ter voz para orar.
E eu achei que eu estava muito fraca. Eu falei, não, estou muito fraca, eu não estou dando conta. E o Senhor foi me restaurando aos poucos. O Senhor levantou pessoas para estar comigo, porque a minha casa estava firmada na rocha. Porque, queridos, muitas das vezes nós achamos que ser inabaláveis é não passar por provações. Muitas das vezes nós achamos que ser inabaláveis é que a nossa casa não vai haver doença, que na nossa casa não vai ter desemprego, que a nossa casa não vai ter problema. Não, ser inabalável é você passar por isso tudo e saber em quem você tem crido. É você dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou passar por isso, mas eu sei quem tem me sustentado. E o Senhor, eu passei por momentos às vezes de que eu só chorava. Já não tinha voz para orar, não tinha mais nada, aí você pede, né? A gente vai colhendo aquilo que plantou, o Senhor vai te sustentando. E quando eu meditei nessa casa na rocha e a casa na areia, foi a primeira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração com relação a ser inabalável. Aonde você tem colocado a sua casa? Aonde você tem colocado a sua fé? Em Salmos fala que uns confiam em carro, outros confiam, nas forças do seu braço, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção ao nosso Deus. Porque se eu coloco a minha fé no meu trabalho, eu desemprego. E aí o mundo acabou. Se eu coloco a minha fé nas pessoas que estão ao meu redor, passamos por um Covid aí, quantos próximos da gente foi recolhido? Aí a nossa fé se abala. Eu coloco a fé na minha vida, na minha saúde, uma enfermidade me assola. E aí a minha fé se abala. Porque nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a passar por tantas provações. Mas aonde nós temos colocado a nossa fé? Aonde está sendo construída a nossa casa? Em qual alicerce você se fundamentou? Pastores saem, pastores entram, igual nós passamos lá. E eu louvo ao Senhor por esse ministério que eu estou. O Senhor preparou para eu estar lá, essa congregação. Irmãos, imagina uma igreja por 2 anos sem pastor. E a igreja está firme. A igreja está firme. Estamos lá. O Senhor tem falado, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem sido nosso pastor. Chegou um pastor agora recente, bênção do Senhor que está conosco, pastor Rogério. Sabe que eu estou aqui com as irmãs, avisei para ele que estaria aqui. Mas passamos 2 anos. E o Senhor nos sustentou. Tivemos problema? Tivemos. Mas o Senhor sustentou. Então até a igreja passa por problemas. E eu falei com a igreja lá, as irmãs estão aqui que não deixam mentir. Eu falei assim, gente, Deus está querendo ver em quem que nós cremos. Se a nossa fé, se nós viemos na igreja por causa de homens ou só por causa de Deus. Porque aonde você tem colocado a sua fé, querido? Porque é muito lindo a gente falar os que confiam no Senhor. Você é destes? Você é os que confiam no Senhor? Você é aquele que realmente crê que o Senhor é o teu ajudador? Uma das coisas que o Senhor me mostrou nesse período que eu passei por grandes provas, o meu esposo adoeceu e ele sempre foi uma referência dentro do meu lar. Ele foi aquele homem que sempre me empurrou para frente, me fez tirar carteira, me fez fazer faculdade. E, de repente, meu marido se torna uma pessoa dependente de mim emocionalmente. E isso eu estranhei. Eu falei, Senhor, não. Eu casei para ter um homem, né, que cuida de eu. Não estava na minha meta cuidar dele. Não nesse sentido. Não emocionalmente. E eu tive que fazer esse papel. Eu tive que assumir determinadas responsabilidades na casa que era dele. Até de trabalho, porque ele é presidente de uma associação. E eu tive que assumir algumas tarefas, porque ele ficou impossibilitado de assumir essas tarefas. E o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem curado, o Senhor tem sarado para a glória de Deus. Mas foram momentos que o Senhor foi me mostrando, quando eu estava estudando a palavra, de que aonde a gente tem colocado a nossa fé? Para que nós realmente permaneçamos firmes até a volta dele.
até quando ele voltar para recolher a sua igreja. Aonde? Porque muitos de nós, irmãos e irmãs, desistimos por muito fácil. Qualquer tribulação, qualquer coisa, a gente questiona Deus. Como assim, Deus? Mas eu sou a tal. Eu faço isso, eu faço aquilo, estou passando por isso. Ou às vezes, nós somos que nem o amigo de Jó, os amigos de Jó. Você está assim, você deve estar em pecado. Você está passando por isso, você já deu uma olhada na sua vida? Normalmente a gente está em um dos ângulos. Não é? Mas às vezes não. Às vezes o Senhor está moldando o barro para fazer um vaso novo. Às vezes o Senhor só está querendo que você cresça. Às vezes o Senhor só está te passando pelo fogo para poder bater o martelo. Então quer dizer que depois do calor quente ainda vem pancada. Para quê? Para que você fique bom de corte. Para que o Senhor possa te usar aonde Ele te mandar. E muitas das vezes nós não queremos passar por luta. Nós viramos uns crentes da geração 21, crente Nutella. Aquele crente que não quer passar por luta, não quer passar por provas. Se ser crente eu não quero, não. Não, irmã, não vou orar não, porque depois o inimigo se levanta. Crente Nutella. Nós não precisamos levantar os crentes da pituca. Quem é das antigas aqui sabe o que eu falei. Quem sabe? Os crentes da pituca. Olha lá, ó. Os antigos sabem o que eu estou falando. As irmãs da pituca, do círculo de oração, das vigílias. Eu estive lendo o avivamento, a história do avivamento da Rua Azusa. E esse avivamento, ele foi responsável pelo avivamento da Califórnia e depois do mundo. Esse avivamento ocorreu numa igreja que não tinha nome, chama-se Avivamento da Rua Azusa, era uma congregação na Rua Azusa, com na média de 13 pessoas. E eu aprendi que para Deus fazer não precisa muita gente. Basta ter pouca gente de fé, que Ele faz grandes coisas. Então, nós precisamos deixar de ser mulheres Nutella, né, já que o congresso é de mulheres, e virar mulheres da pituca, as irmãs da pituca, aquelas irmãs da unção, aquelas irmãs que não tinham medo de guerra, porque nós viramos umas irmãs muito Nutella, sem tempo, tem que fazer unha, tem que postar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e não tenho tempo para orar. Estou falando de alguém, tá, gente? Não estou falando de ninguém. Estou falando de mim mesma, tá? Não tem tempo. Não tenho tempo, irmã Rose, eu não tenho tempo. A líder de mulheres vai saber disso, não tem tempo. Eu não tenho tempo. Irmãs, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso emprego só vai mudar a partir do momento que eu entender quem é a rocha. E aí, a partir do momento que eu entender quem é a rocha, eu vou lá no apóstolo Paulo, em Efésios 6. Sabe por quê, queridos? Porque para passar pela guerra, porque mesmo estando firme, nós vamos passar por guerra. Amém? Amém? Vamos passar. Telhado vai voar, mas o apóstolo Paulo e o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos diz que nós precisamos revestir-nos da armadura de Deus para que possais estar firmes nos dias maus. Então eu preciso estar preparada porque o dia mau vai chegar. E eu quero ser inabalável, eu quero sair daqui dizendo, eu sou uma mulher inabalável. Aí na primeira pancada, o Senhor, peraí. Vamos lá, Efésios 6, a partir do verso, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Efésios 6, a partir do verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar? Para que possais estar? Amém. Contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne
e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. E aí Paulo vai orientando, que eu não sou obrigada a explicar para vocês cada pedaço, vocês vão ler em casa, da armadura. Porque senão nós vamos esticando aqui. Paulo vai e orienta cada armadura, a palavra, né? O escudo, o capacete, a espada, calçados. Para quê, gente? Para quê? Para estar firmes. Mas aí eu não leio, eu não uso escudo, eu não calço sapatos, eu não estou preparada para a guerra e na primeira seta que o inimigo manda, eu caio. Em Apocalipse, em todas as cartas que o Senhor manda às igrejas, existe um versículo em comum. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Muitas das vezes nós estamos com os nossos ouvidos tampados. E não ouvimos o que Deus quer nos avisar, o que o Senhor quer nos preparar. Quando eu falei com os irmãos aqui no início que o Senhor me avisou da luta que eu ia passar, uma semana antes de começar a batalha, a gente estava orando, tinha um pastor conosco lá, um trabalho muito gostoso. O Senhor usou esse pastor para chegar perto de mim e falou assim: olha, o Senhor manda te dizer que é para você ficar tranquila que você está com crédito com Ele. Irmãos, opa, estou com crédito. Uma semana depois a pancada começou. E eu questionei Deus, falei, mas o Senhor falou que eu estava com crédito. Como assim? Mas é porque durante uns 8 meses, irmãos, eu não conseguia nem orar. Durante 8 meses, mais ou menos, eu só chorava. E o meu crédito, eu acho que foi usado aí. Eu estou precisando depositar de novo. Foi luta, foi muita luta. E o Senhor me avisou que era para eu ficar tranquila. Mas a gente não fica, nós mulheres, a gente descabela, a gente chora, né? A gente... Depois o Espírito Santo foi acalmando, foi consertando, foi sarando as feridas, foi curando. Mas foram lutas pesadas. E muitas das vezes o Senhor fala com você antes. O Senhor fala, te prepara. O Senhor fala, não vai. O Senhor te alerta, mas nós, como crianças temosas, nós queremos fazer aquilo que está segundo o nosso coração. Nós não queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor, Ele te orienta, querida e queridos. O Senhor, Ele te alerta para que você possa permanecer firme nos dias maus. Porque o Senhor, para Ele te sustentar, você tem que estar segundo a vontade dEle. Você tem que estar firmado na rocha, você tem que estar vestido com a armadura. Você tem que estar com seus ouvidos atentos. Precisamos estar preparados, porque a palavra fala isso. Quando Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, Ele não estava falando de brincadeira. Ele falou sério. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas vocês terão. O mundo espiritual, ele é feito de conquistas. O Senhor, Ele nos deu a salvação. Amém? De graça. Quem era merecedor de ser salvo aqui? Levanta a mão. Quem fala assim, não, eu merecia. Nenhum de nós. E não era porque nós era bonitinho, porque nós era bonzinho. Não, é porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. E Ele te deu a salvação. Agora o resto é conquistado. É conquistado. É dia após dia.
É dia após dia. É você orar pelo seu filho, é você orar pelo seu marido, é você orar pelo seu emprego, é você orar pelos marginais que estão na rua e que todo dia a gente sai, né? Quem sai de madrugada, o Senhor me deu libertação disso, tá, queridos? Mas quem precisa sair de madrugada para trabalhar, né? E vai orando, Senhor, me livra do homem violento, me livra do homem sanguinário. É conquista. E conquistar é luta, queridos. Conquistar é batalha. E muitas das vezes nós nos sentimos fracos porque nós não queremos lutar. Nós não queremos batalhar, nós não queremos trabalhar. Para você saber se a sua casa é firme, ela vai ter que passar por alguma coisa. Aí passou, você vira só, ficou em pé. Então tá bom, aguentou. E nós só vamos saber se estamos firmes é passando por prova. É passando por batalha. Lugar de descanso é no céu. Alguém está com pressa de ir para lá? Como diz um pastor, vem cá que nós vamos orar. Nosso descanso não é aqui, queridos. Não é, desculpa te contar isso. Desculpa. Mas aqui não é lugar de descanso. Não é. E se tiver alguém preguiçoso aqui, igual eu tenho um filho lá em casa, eu arrumei um servicinho para os meus filhos. Nenhum dos dois é daquele senhor coragem, não. Mas tem um mais preguiçosinho. Na hora que eu falei com ele assim, olha, você vai vir aqui para a escola para ajudar o rapaz da manutenção lá, de tal horário. Ele foi derretendo na cadeira assim. Então, vou dizer para você, se você também achou que o lugar de descanso era aqui, pode derreter, filho. Não é não. Aqui é lugar de batalha. Aqui é lugar de luta. É rompendo barreira. É mais no deserto do que lá em cima, né? A gente fala, a vida do crente é de altos e baixos, mas eu tenho descoberto que a gente fica mais cá embaixo do que lá em cima. É luta. É luta para o Senhor te fortalecer, para o Senhor te dar sabedoria, para o Senhor, para a sua vida ser exemplo para outros. A nossa vida tem propósito neste lugar. É ir de fazer discípulos. É ser testemunhas do Senhor. E como é que nós vamos ser testemunhas? É mostrando o que o Senhor tem feito por nós. E como é que nós vamos mostrar o que o Senhor tem feito por nós? Passando por lutas. Porque se não passar por luta, qual o testemunho que você vai dar? Não foi a acusação que o diabo fez para Deus quando falou de Jó? Ah, mas lá ele tem a vida tranquila. Então, aí para não cometer o mesmo erro, agora nós tudo tem prova. Vamos passando por prova. Tem dia que nós estamos chorando, tem dia que nós estamos rindo. Tem dia que está chovendo demais e a casa está com goteira e a gente vai pondo os baldes espirituais. Senhor, restaura esse telhado. Tem dia que o vento está frio demais. Senhor, manda o teu fogo. Para que a gente possa, assim como a nação ia lá, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí eles passavam por luta. Aí os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. De vez em quando a gente vai ler lá no Salmo, o salmista Davi gostava de entregar os inimigos dele na mão de Deus, né? Senhor, toma os meus inimigos, né? E depois os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E se você está duvidando, vai repetindo isso, irmãos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí eu te pergunto, você confia no Senhor? Ou você confia na força do seu braço? Ou você confia na fé do seu pai? Eu já falo com meus meninos, eles estão com 14 anos. Deus não tem neto. A minha fé não serve para vocês. Esses dias eu sentei com eles mais pesado. Na medida que a gente que vai crescendo, a gente vai aumentando os alimentos, né? Começa com leite, ultimamente eu estou dando tropeiro. Tem dado umas feijoadas para eles lá, porque vai entrando nessa fase de 14 anos, acha que é gente, né? E graças a Deus são meninos de Deus, tá, irmãos? Mas é adolescente, Então, eles têm inúmeras informações na cabeça e começa, né, a fazer alguns questionamentos, mas são instrumentistas do Senhor, louvam o Senhor na casa do Senhor.
são bons filhos, não tenho nenhuma reclamação, não. Mas, de vez em quando, a gente tem que dar aquela sacudida na carga para eles entenderem. E eu falando com eles, eu virei, olha, vocês têm que ter experiências suas com Deus, porque se Jesus voltar hoje, não tem como a mamãe pedir para levar vocês. Porque vocês já têm que saber o que vocês querem. Vocês têm que saber a quem vocês vão servir. Eu falei, eu não quero vocês lá no altar porque a mamãe é líder de louvor, não. Eu quero que vocês estejam lá no altar para ser adorador. E nós, como mães, precisamos muito, irmãos, colocar isso na cabeça dos nossos filhos. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele não está pegando leve com essa juventude, com essa adolescência. Não está. Eu trabalho com educação infantil. E o inimigo não está brincando de ser inimigo. A nossa geração vai passar, mas a gente tem que ficar preocupado com a geração que está ficando aí. O que essa turma, se eles vão ser inabaláveis, se eles vão estar firmes. Então não perca a oportunidade de falar de Deus para o seu filho, de testemunhar o que Deus fez na sua vida, mesmo em momentos de guerra. Mesmo em momentos de guerra, fale com seu filho, Deus é bom. Deus é bom. Eu vou dar um testemunho que não é meu, é de uma irmã que veio comigo, a Lu. Levanta a mão aí, Lu. Eu tenho essa mulher como uma experiência de vida. 2 anos desempregada, ela, o marido e o filho. E o marido dela só falava assim, Deus é bom. E o filho tinha saído da presença de Deus. E eles, Deus é bom. Deus é bom. E glória ao Senhor, o menino voltou para a presença de Deus. E irmãos, nós não é crente perto dele mais não. Virou aquele crente chato. Né, Lu? Fala de Deus o tempo inteiro. Passaram 2 anos e o menino revoltou com Deus pela luta que eles passavam e tal. Voltou para o Senhor. Deus é bom. Deus é bom, Ele cuida dos seus. Permaneça inabalável. Os ventos vão soprar. A chuva vai vir. A água talvez entre na casa. Mas fique firme. Mantenha-se firme. Amém? Vamos nos colocar de pé. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não vou passar disso. Eu deixo uma passagem de Paulo em Romanos 8. O que poderá nos afastar do amor de Deus? Será a fome? Será a guerra? O que pode te afastar do amor de Deus? Ou o que te afastou do amor de Deus? Não sei se falo com alguém que resolveu desistir, né? Não se sentiu tão inabalável e desistiu. Muitas das vezes não é o Senhor. Eu tenho uma passagem de um filme muito antigo, não que eu seja antiga. Na cena, é como se fosse Lúcifer sentado em um alto monte. E ele vira para Deus e pergunta assim, por que o Senhor se afastou de mim? E no filme Deus vira e fala assim, não foi eu que afastei, eu continuo no mesmo lugar. É você que se afastou de mim. O Senhor não se afasta dos seus. Muitas das vezes é nós que nos afastamos dele. Então que você possa pôr a mão no seu coração. Se você está passando por provas, se você tem passado por lutas, saiba que é o Senhor te moldando, é o Senhor te fortalecendo, é para você ser testemunha viva do que Deus pode fazer. Quando eu estava passando por essa prova, o Senhor trouxe, nem lembro como é que chegou, o hino da Nívia, o que meu Deus vai fazer, e esse hino virou minha oração. Porque eu não sabia o que Deus queria. Mas eu falei, o que o meu Deus vai fazer, Ele vai fazer. Então, se você não sabe o que Deus está fazendo, apenas confie. Porque o que Ele vai fazer é infinitamente mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles. Queridos, o contexto desse versículo é muito engraçado. A nação estava sendo levada para a Babilônia.
levada escrava. E o profeta questiona, fala com Deus, mas no final o Senhor fala que o que Ele vai fazer é infinitamente mais. Então, muitas das vezes nós estamos passando por prova, mas confia no Senhor. Não perca os olhos da cruz. Olhe para a cruz. Ele já passou tudo por você. Ele passou a morte por você. Então o que você está passando é pouco, querido. É pouco. Senhor, me ajuda. Estou fraca. Não é pecado falar, Senhor, eu não estou dando conta. E o Espírito Santo vai te pegar e vai te levantar. Vai te fortalecer. A uma unção que você não conhece vai ser derramada ao seu coração. Às vezes você não sabe o que vai falar, então apenas chore na presença do Senhor. E o Espírito Santo que intercede por você vai levar a sua oração ao Senhor. Amém? Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos neste momento. Louvado seja o Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, meu Pai, que o Senhor ainda há de fazer. Meu Pai, obrigada por cada vida que aqui se encontra. Não sei, meu Pai, quais as batalhas, quais as lutas, quais a tempestade, meu Pai, que os irmãos têm passado, mas o Senhor o sabe. Por isso, meu Pai, fortaleça cada uma, renova, Senhor, cada uma, dê sabedoria a cada uma, meu Pai, destampe os olhos, destampe os ouvidos, meu Pai, mas que a Tua unção, meu Pai, possa chegar neles. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, toma essas mulheres, meu Pai, em Tuas mãos, que venham ser mulheres sábias, meu Pai, que venham ser adolescentes sábias, jovens, mulheres, meu Pai, donas de casa, empresárias, meu Pai. Dê sabedoria, dê entendimento, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda cada lar, meu Pai. Guarda, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, cada vida. Senhor, ó Pai, os lábios, meu Pai, que nós possamos aprender a calar na hora de calar e falar na hora de falar. Meu Pai, em nome de Jesus, que venhamos ser instrumentos na mão do Senhor e que permanecemos, meu Pai, firmes, que possamos estar firmes, meu Pai, até a volta do Teu Filho, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar melhor.